negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Temos estudado aqui, irmãos, o que é ser um engolidor de camelo. Porque nós não queremos ser engolidores de camelo. E Jesus chama aqueles escribas e fariseus de engolidores de camelo. E ele diz isso, que eles são engolidores de camelos, porque eles negligenciaram alguma coisa. Sabe, esta semana que terminou ontem, o Brasil foi chacoalhado com uma notícia horrível. A notícia foi veiculada pelos meios de comunicação, divulgando o resultado de uma pesquisa do Instituto de Estudos da Saúde Suplementar, em conjunto com a Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. E eles descobriram que a cada 5 minutos, 3 brasileiros morrem nos hospitais brasileiros por causa de negligência. A cada 5 minutos, 3 brasileiros morrem, perdem a vida no hospital por causa de negligência aqui no Brasil. Isso dá 829 pessoas por dia que foram para o hospital porque estavam doentes. Receberam ajuda médica, só que receberam ajuda negligenciada e morreram. 829 por dia. E, se isso fosse pouco, essa mesma pesquisa revelou que 1.400.000 pessoas não morreram, mas ficaram com sequelas. Foram para o hospital, receberam atendimento, ou perderam a vida, ou ficaram marcadas para o resto da existência. Sabe por quê? Por causa de negligência. E o Senhor Jesus diz que os engolidores de camelos são negligentes. Eles negligenciam os preceitos mais importantes da lei, que são a justiça, nós já examinamos, a misericórdia, nós já examinamos, e falta-nos examinar a fé. Como é que nós podemos não ser negligentes na fé? Esse é o objetivo da nossa meditação rápida dessa noite. Mas antes de entrar na questão da negligência, eu quero lembrar aos irmãos e às irmãs que o Senhor Jesus não está falando com ímpios. Ele não está falando com gente má, perversa, ruim, assassina, ladrões. Não, ele está falando com fariseus, líderes. Ele está falando com escribas, professores de teologia. Ele estaria falando nos nossos dias com os doutores em teologia, com os presbíteros, com os diáconos, com os pastores, com aqueles que dão aula de Bíblia. Ele estaria dizendo: hipócritas, engolidores de camelos, porque vocês negligenciam a justiça, a misericórdia e a fé. Nós não queremos ser engolidores de camelos. Como não negligenciar a fé? Vamos usar o mesmo método que usamos nas 2 primeiras meditações. Exemplos da vida do Senhor Jesus, que mostrou o que significa não negligenciar a justiça. Como ser justo de verdade, sem ser legalista. Como usar a misericórdia, sem ser legalista. E agora como usar a fé, sem ser legalista. No Evangelho de Marcos, algumas páginas à frente, no capítulo número 5, tem uma história muito bonita. Marcos, capítulo 5, versículo 24. Jesus foi com ele, diz o texto. Ele estava indo para a casa de Jairo. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido
tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Talvez você pergunte assim: mas qual é o grande drama dessa mulher? O grande drama dessa mulher é que, segundo a lei levítica, ela não podia sair de casa. Você sabe que os judeus conservadores, aqueles que se vestem preto, tem aquele chapéu, né, esquisito, de vez em quando a gente encontra eles lá no Bom Retiro, no centro da cidade, esses judeus até hoje, quando eles mudam-se para uma casa, eles separam um cômodo dessa casa, onde as mulheres vão ficar confinadas durante o período da menstruação delas. Elas não podem ficar junto com o resto da família. Elas ficam nesse lugar, dormem lá, comem lá. Por quê? Porque, segundo a lei levítica, se alguém tocar numa mulher com fluxo de sangue, fica imundo. Essa mulher da história do Evangelho de Marcos, no capítulo número 5, sofria há muitos anos de uma hemorragia que não cessava. Além da anemia, além da fraqueza, ela ainda tinha a vergonha de não poder sair da casa dela. Ela já tinha gasto todo o dinheiro que ela tinha com os médicos. Ela foi em busca de solução, não encontrou. Tiraram o dinheiro dela e não a curaram. Então ela soube que Jesus estava passando por ali. E num gesto de fé absurdo, ela disse: eu vou encostar no Senhor Jesus. Eu vou tocar na orla das vestes dele. Se eu fizer isso, eu vou ser curada. E ela saiu de casa, ignorou a lei, ignorou os mandamentos, os preceitos, foi atrás de Jesus e tocou nas suas vestes. E ele sentiu isso. Ele viu que alguma coisa tinha acontecido e começa a interrogar a multidão, porque Jesus estava no meio de um número muito grande de pessoas, todo mundo se apertando. Em outro evangelho, o Pedro fala para Jesus: ô mestre, tenha santa paciência, a multidão te oprime, te aperta e você pergunta quem tocou. Todo mundo tocou. Jesus falou: não, alguém me tocou de modo especial. E aí a mulher se apresenta. E o Senhor Jesus Cristo a abençoa. Sabe? Aquela mulher teve fé contra a tradição, contra a lei, e agiu. Quando o Senhor Jesus diz para os escribas e fariseus que eles eram hipócritas, é porque eles certamente iriam condenar essa mulher. Como você faz uma coisa dessas? Como você ousa tocar num homem no seu estado? Você não pode, você tem que ser banida. Ela não, ela creu, ela teve fé de que se ela tocasse nas vestes de Jesus, a situação dela mudaria e ela seria curada. E o que é que Jesus faz? Jesus a abençoa com a cura e com paz. Muito interessante isso. Verso 34, e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. A fé daquela mulher foi muito mais importante do que a legislação, do que a tradição, do que os costumes. Muito mais importante do que a transgressão dela. Jesus não considerou que ela pecou. Jesus não a chamou de pecadora, chamou de filha, e a curou, e a abençoou, e lhe deu paz. O preceito mais importante da lei é a fé. Sem fé, diz o autor aos Hebreus, é impossível agradar a Deus. Você pode cumprir todos os mandamentos, você não vai conseguir, mas pode tentar. Mas sem fé
isso não vai lhe trazer absolutamente nada. Em João capítulo número 5, nós temos uma outra história bastante interessante. O Senhor Jesus vai a um tanque. Lá em Jerusalém tem esse tanque, a arqueologia descobriu, escavou, tem lá as ruínas do tanque de Betesda. Era um tanque muito grande, né? E se acreditava que as águas se moviam lá por uma razão, e aí a crença era de que um anjo agitava aquelas águas. Então a primeira pessoa que descesse nas águas agitadas seria curada de qualquer mal. E havia lá um homem há 38 anos prostrado naquele lugar, aguardando para ser curado. E o Senhor Jesus vai até lá. No verso número 5 do capítulo 5 de João diz: estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Era sábado. Jesus vai ao tanque de Betesda e cura um paralítico. Curou. O paralítico podia ir para casa, e ele foi. Mas Jesus falou: não, leva o leito, não deixa nada aqui, não deixa nenhum rastro seu, não deixa nada para trás. Pega o teu leito e vai para casa. E ele pegou o leito e foi. Aí alguém resolveu prestar atenção nele. Interessante, durante os 38 anos que ele esteve lá, quantos desses judeus foram lá levar um lanche, um suco, levar uma oração, uma palavra de consolo, fazer companhia, oferecer a sua casa, qualquer coisa? Nada, o texto não registra nada. Mas quando ele pega o leito e carrega no sábado, opa, não pode, isso é pecado, o que é isso? Onde já se viu? Vão pegar pedra, né? Aquele homem tinha 38 anos de pós-graduação em hipocrisia. Quando dizem a ele: você não sabia que não se pode carregar peso no sábado? Ele responde: a mesma pessoa que me curou, que me pôs de pé, que eliminou a minha paralisia, que me fez andar de novo, que me fez ser homem de novo, que me fez ser gente outra vez, a mesma pessoa que me abençoou, me disse para levar o leito. Dá licença que eu estou atrasado. A fé é o preceito mais importante da lei, juntamente com a justiça e a misericórdia. Aquele homem creu na palavra de Jesus e não se importou em obedecer de forma contrária aos interesses dos líderes religiosos. E ele era religioso. Mais para frente, se você continuar o texto, ele vai para o templo, ele vai adorar, ele vai agradecer a Deus pela sua cura e Jesus o encontra lá, né? E Jesus o encontra lá. Então, queridos, por que será que Jesus mandou ele levar a cama? Né? Entre outras razões, para demonstrar que a autoridade de Jesus está acima de tudo, principalmente do legalismo cego. Notou que nenhum judeu se importou com a cura do paralítico? Nenhum deles falou: que glória a Deus, olha só como foi isso, conta bem isso, irmão. Não, eles só se importaram com a transgressão dele. Meu irmão, minha irmã, cuidado com os xerifes da fé. O que não falta no corpo de Cristo é xerife da fé.
É gente querendo tomar conta da vida dos outros. Jesus disse para eles, olha, tira a trave do teu olho antes de implicar com o cisco do olho alheio. Hipócritas fariseus, vocês negligenciam a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês são engolidores de camelos. E eu queria terminar com mais um último exemplo. No Evangelho de Lucas, só 2 versículos. Lucas, capítulo número 5, versículos 12 e 13. Lucas 5, 12 e 13. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Irmãos, essa é uma história muito bonita. Jesus está indo, está andando numa cidade e de repente aparece um leproso. Diz o evangelista Marcos que ele se ajoelha. O evangelista Lucas diz que ele se prostra e suplica com o rosto em terra. Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Ele crê que Jesus poderia, se quisesse, limpá-lo daquela maldição. A lepra era uma doença amaldiçoada. Os leprosos tinham que ficar fora da cidade, não podiam ter contato com ninguém. O filme Ben-Hur, o clássico, mostra lá o Vale dos Leprosos, um lugar absurdamente tenebroso. Mas aquele homem sai desse lugar, vai para a cidade, se expõe a ser apedrejado para rogar a Jesus que o curasse, adorando, ajoelhando-se diante de Jesus e crendo que ele poderia curar. O evangelista Marcos diz que Jesus fica profundamente compadecido. Profundamente compadecido. E diz, eu quero, fica limpo. Mas Jesus não faz só isso. Há um gesto de Jesus que é preciosíssimo. Jesus diz, eu quero sim, mas ele estende a mão e toca no leproso e repreende aquele mal com o seu toque poderoso. A lei dizia que não se podia tocar em leprosos. E Jesus não dá a menor bola para a lei, porque ele vê a fé daquele leproso que enfrentou as multidões para rogar por ele, pela sua cura. E Jesus toca naquele homem e retira toda a sua maldição. A fé era muito mais valiosa do que o legalismo cego dos engolidores de camelo. Irmãos, nós somos todos cristãos. Se não fôssemos, não estaríamos aqui. Cremos todos que a Bíblia é a palavra de Deus. Tememos ao Senhor todos. Muitos de nós fazem com zelo o que os escribas e fariseus faziam também. Volte lá para Mateus 23, 23. Jesus diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Nós somos dizimistas. E Jesus diz, mas vocês têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. E ele acrescenta, devíeis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Jesus não diz que eles podiam parar de dar o dízimo. Não. Como nós vimos aqui na encenação, de forma que dispensa qualquer comentário. A obra de Deus precisa dos recursos. Os anjos não despejam faturas autenticadas aqui, da conta de luz, da água, de todas as coisas que nós vamos pagar, da ajuda que a gente oferece para as pessoas necessitadas da igreja, enfim, nós precisamos do dinheiro. Jesus não dispensa os fariseus de contribuírem.
Hoje é o Dia Nacional de Ação de Graças, estamos celebrando esse dia aqui. Devemos agradecer a Deus com os nossos recursos, sim. Porém, sem negligenciar aquilo que é mais importante da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Irmãos, isso significa que não é possível, nem admissível, viver a vida cristã ligados no piloto automático. Uma irmã aqui da igreja uma vez usou essa expressão ali na porta e eu nunca mais esqueci. A gente vive ligado no piloto automático. Vai simplesmente fazendo o que sempre fez, do jeito que sempre foi feito e tal, né? E vai. Não é assim que se vive. Justiça, misericórdia e fé, nos exemplos que nós analisamos aqui dos evangelhos, implica necessariamente em enfrentamento, em coragem, em envolvimento com as pessoas, com a obra de Deus, com aqueles que precisam dela e com aqueles que a exercem. Que nesse Dia Nacional de Ação de Graças nós sejamos gratos por aquilo que Deus fez conosco e agradeçamos a Deus fazendo o mesmo com aqueles que precisam. Que o Senhor nos abençoe.